con una presentación, ¿sí? Lidiane es graduada en Tecnología de la Información, se graduó en el 2011 y tiene una especialización en Liderazgo y Gestión en Tecnología. Es desarrolladora senior y especialista en SEO técnico y además imparte mentorías y desarrolla cursos enfocados en SEO técnico. Ella nos va a hablar sobre unir el pilar de SEO técnico con el contenido. Me parece que es una temática súper interesante y que muchas veces nos preguntan, ¿sí?, cómo hacer para juntar esas dos cosas. Así que los dejo con Lidiane para la próxima charla y no se olviden de seguir con el hashtag Indexadas2024, dejar sus preguntas para el final de la presentación, ¿sí? Y nada, ahora viene un videito y ya directamente la van a conocer a Lidiane. Gracias. Olá, pessoal, muito obrigada por poder participar desse evento pelo segundo ano. Estou muito feliz em poder trazer o meu conteúdo aqui e unir um pouco o pilar de SEO técnico no conteúdo. Vou compartilhar minha tela aqui, só um instante. Pronto, compartilhando. Muito bem, então vamos falar um pouquinho sobre SEO técnico. Se você é do mundo do conteúdo, como profissional de analista, estratégias de SEO, análise de concorrência, talvez esse conteúdo ele comece a fazer mais sentido para você, ok? Então deixa eu apresentar aqui, né? E aí, antes de começarmos de fato por conteúdo, vamos falar rapidinho sobre mim, prometo não demorar. Já passei por uma síndrome de burnout em 2018, mas era aquela questão, eu achei que era fraqueza, era tolice, não liguei e a situação começou a piorar, né? Também larguei tudo nesse período, lá em 2018, para trabalhar no home office, quando tudo era mato, o home office ele não era muito comum, né? E me tornei especialista em SEO técnico depois de passar por uma crise de identidade profissional no meio da gestação, segunda gestação, em 2021. E, por fim, né, com 26 anos, trabalhando numa empresa que atuava com marketing digital, eu era zombada pelos meus chefes por conta da minha dificuldade de comunicação e hoje estou aqui dando aulas, dando palestras, desenvolvendo conteúdo e acabei de escrever um livro. Então, parte de desenvolvimento aqui puxou porque eu queria muito aprender para compartilhar. Então vamos lá, como assim SEO técnico no dia a dia, né? Sabe que o SEO já tem 3 principais pilares, né? SEO técnico, on-page e off-page. Claro, temos as outras ramificações e os outros elementos voltados a SEO, né? Mas o que realmente é o SEO técnico em um site? Não, ele não é só uma programação, análise de código-fonte, nem se limita ao sitemap XML, o robot CXT, listas de erros lá de indexação do Search Console, ou mesmo fazer redirecionamentos. Aqui eu vou te explicar resumidamente como ele pode fazer parte do seu dia a dia sem você menos perceber, tá? Então, vamos aqui encontrar 4 momentos de conteúdo. Vamos iniciar com análise de indexação, depois renderização, otimização e finalizamos com rastreamento. O processo de indexação, eu sempre digo, é o momento que a gente quer dominar a SERP. A renderização será que o Google está conseguindo entender o que eu quero entregar de conteúdo, de qualidade, né, de palavras-chave? O terceiro passo é a otimização, tudo está lindo e vamos melhorar mais ainda, o nosso O do SEO. E o rastreamento, o famoso puxa-saco do Google, né? A gente quer ser puxa-saco dele como nosso chefe e nosso site somos os funcionários. Então, começando pelo processo de indexação, é sempre importante entender, quando a gente escreve um conteúdo, a gente escreve com a maior qualidade possível, né? Tenho certeza que todos nós trabalhamos nessa frente. Ou mesmo o profissional de SEO que trabalha com otimização de title, description, heading tags, né? A gente gasta tempo
consome tempo desenvolvendo esse conteúdo, fazendo uma análise, uma estratégia, verificando concorrência para colocar no ar e garantir que trabalhe posicionamento. Mas às vezes a gente fica tão focado e não posiciona, né? A gente coloca ali aquela qualidade, o nosso conteúdo é melhor que o do concorrente, mas o do concorrente posiciona e o nosso não. Por que será que é? Será que é a qualidade do meu conteúdo, a qualidade da minha otimização? A gente às vezes se sente muito em dúvida e ao mesmo tempo começa a se sentir incapaz quando as coisas não performam como desejado, mesmo sabendo e dominando aquele assunto, né? Mas a verdade é que dentro do índice do Google tem vários scores, assim como a gente tem os três principais pilares, né? O técnico de conteúdo, de on-page e de off-page, cada um deles ganha uma pontuação, um score lá dentro do índice. E quando o SEO técnico, às vezes, esteja com um score de 20%, de 0 a 100, e o conteúdo esteja em 100, ele vai dar uma média. O concorrente pode até ter 70% do conteúdo, mas ele tem o score técnico em 100%. Opa, a soma do score deles é melhor. Então, isso impacta, e o SEO técnico pode impactar no seu tráfego, tá? Então, quando a gente faz uma análise a nível de indexação, garanta que aquela URL que você otimizou, colocou o conteúdo no ar e não esteja bloqueado dentro do Robots.txt. Às vezes você tem ali o post, a URL /blog, e dentro do Robots.txt tem um download de blog. Opa, faço tudo e não posiciona porque existe um bloqueio. Ou mesmo, tem um meta-robots no index, é comum quando não sei, sem querer desmerecer desenvolvedores, eu sou desenvolvedora, quando o desenvolvedor não tem tanto conhecimento em SEO, automaticamente ele colocar o meta-robots no index, né, ou um index dentro do tema, e daí os plugins eles acabam trazendo outros elementos, ou os plugins de SEO não estão devidamente configurados, de forma que existe novamente um bloqueio de indexação. O uso de diretiva de linguagem, né, se estiver incorreta, incompatível com a linguagem do conteúdo, também pode dificultar na geolocalização e mostrar para os usuários correto o nosso conteúdo, ou mesmo a gente tem um site internacional e por conta de não diretivas corretas, sem um SEO técnico correto no SEO internacional, a gente tem dificuldades de posicionamento também. Então, às vezes, a gente batalha muito na otimização e no conteúdo e a gente não sai muito do lugar. E é por conta de um SEO técnico que precisa de atenção. E aí, trabalhando o SEO técnico no site, todo o site performa junto, né? Então, a gente vê um up de crescimento. Agora, no segundo passo, a nível de renderização, né? Não é só o Google encontrar esse conteúdo e permitir indexar. Vamos ver se o Google, ou, né, o Google representa nosso poderoso chefão, né, frente a todos os mecanismos de busca. Ele sempre acaba sendo a base na análise do algoritmo e ele referencia os mecanismos de buscas, muitas vezes secundários, porque o Google ainda domina como mecanismo de busca de pesquisa de conteúdo. Então, renderização. Temos que entender se o conteúdo está acessível para dispositivos móveis, se o nosso site está adaptado para dispositivos móveis, porque senão a gente tem, né, vários algoritmos dentro do Google Smartphone, Google normal, e a gente tem públicos que, do Google Desktop, né, a gente tem públicos que pesquisam mais no mobile, tem usuários que pesquisam mais no desktop, e automaticamente a gente precisa focar em ambos, tá? Uso de categorias, a estruturação de categorias, o formato que o conteúdo está apresentado nas páginas de categoria, isso também envolve a questão da linkagem interna. Como é que está a sua página, o seu conteúdo quanto a isso dentro do site? Em velocidade do site, né? Às vezes a velocidade do site, o Core Web Vitals hoje, ele é um fator de posicionamento, ele acaba perdendo um pouco para o AET, que ele é tão importante quanto o PageSpeed, porém, ele pode impactar negativamente no posicionamento.
E por fim, como é que foi construído esse site? Ele está utilizando muito JavaScript? O tempo de renderização dele, como está? O Google está conseguindo ler todo o código, todo o conteúdo de forma fácil dentro do código-fonte? Então, são situações que muitas vezes impede do Google chegar e encontrar o conteúdo de fácil acesso, de maneira fácil dentro do código-fonte. Afinal, o Google ele olha nossa página pelo código-fonte também, né? É o nosso principal espaço onde ele busca as informações, mas ele também olha o nosso site de forma visual, tá? E aí o uso de JavaScript, esse é um tema bem interessante, já teve outras palestras voltadas nesse assunto de JavaScript, é um dos fatores que mais dificultam a rastreabilidade. E no momento que você tem um conteúdo que está dentro de JavaScript e o seu concorrente tem um conteúdo, por mais que ele seja com menos qualidade e ele não utiliza JavaScript para apresentar esse conteúdo, automaticamente seu concorrente já ganha pontos de posicionamento, tá? Então, porque a gente meio que dificulta, através do código, o acesso do boot para o conteúdo. E aí a gente entra no terceiro processo, que é a otimização, né? Não é só colocar no ar, a gente pode colocar no ar, fazer o SEO básico, mas a gente pode ir muito além do SEO básico, que muitas vezes vai além da instalação de plugin e de sua configuração. Então, analisando de URL, como é que está a estrutura da URL, uso do underscore, né, para fazer a separação de palavras-chave, datas na URL, ver se isso faz sentido naquele momento, uso de caracteres especiais, tem algumas plataformas que geram caracteres especiais e na hora de publicar um produto, na hora de publicar um post, então é preciso prestar atenção, tomar cuidado. Caso a plataforma ela gere esses caracteres especiais, tem espaço ali para editar, sim, a URL, e aí você vai lá e altera, garanta que ela vá ao ar de forma amigável, tá? Outra questão, há outras plataformas, já vi casos que quando você muda H1, a URL também muda. Puxa, então você faz uma otimização e meio que você quebra a URL anterior. São situações de dia a dia que a gente encontra só no momento de trabalhar. Às vezes a gente vai lá e faz uma otimização, abre a página, opa, a página quebrou, né? Então a gente precisa muito bem conhecer a plataforma que a gente está trabalhando, está lidando, para entender o que se pode ser feito de melhoria sem impactar com o que já existe de SEO naquela página, naquele conteúdo. H1 única, né? Tem boatos de que pode ter mais uma H1, né? Apesar da documentação do Google dizer que é ideal que seria uma H1 única, tem quem use múltiplas H1s por falta de opção, porque realmente a plataforma não permite manter somente até uma, mas tente, se você tiver acesso, trabalhe a hierarquia de forma clara, garanta que as heading tags do rodapé não estejam prejudicando todo o conteúdo. Às vezes a gente utiliza os pop-ups, como a RD Station, a gente trabalha lá as heading tags do pop-up e elas acabam impactando no meio do conteúdo, né? Sem que a gente perceba. Então, são coisas que a gente não percebe. Afinal, o pop-up ele está no site de uma maneira geral, né? A gente não foi a gente que colocou, a gente só colocou um conteúdo no ar e ele acaba impactando. Titles, description, se inspirem na pesquisa do usuário, utilizem o nome da marca, se possível. Situações, exemplos, limpar geladeira, limpar a geladeira, são duas palavras-chave diferentes, então tentem entender como é que está a pesquisa, tentem entender como é que o concorrente está fazendo, tente entender se colocar um A ou não impacta a nível de posicionamento, a nível de clique. São pequenos detalhes que vale a pena sim o teste. Se já está performando bem, coloque um A para ver se performa mais ainda, tire o A para ver se começa a performar menos, volte se necessário, mas testem, tá? O title description, elas sempre precisam acompanhar como é que o usuário está navegando, né? O tempo todo as pessoas começam a procurar de forma diferente e a gente tem gerações crescendo e usuários que no momento que temos aí um grupo de pessoas que compram geladeira, depois outros acabam comprando outras coisas e a gente precisa se adaptar ao que o usuário está buscando.
Imagens, garanta que as imagens sempre sejam leves, se puder colocar um WebP, né, que é um dos formatos mais recentes e populares que não impactam. Use alt text, use extensões que auxiliam para fazer uma análise segura. Você coloca uma imagem no ar e você não tem certeza se ela está pesada ou não, se está bom, né? Então coloque no ar, coloque no conteúdo, dá uma conferida, rode no Screaming Frog, use uma extensão para garantir que aquela imagem ela está leve de fato, né? Porque acontece de a gente perceber, achar que está leve, e quando a gente sobe na plataforma, ela fica pesada. Opa, tem algo de errado, né? E são coisas que a gente só percebe depois de colocar no ar, né? Google é a nossa visita preferida e às vezes ela se torna rara, né? O algoritmo do Google, quando a gente vê, ou já passou, ou demora uns dias para passar. Então, não deixe de ter um pacotinho de bolo pré-preparado em casa. Eu sempre digo que a cereja do bolo, muitas vezes, ela pode ser um pequeno elemento que faz toda a diferença. E nesse caso, eu estou falando de dados estruturados, se pudermos implementar. Se existe a oportunidade de implementar, é ideal, porque automaticamente o Google ele vai chegar no seu código-fonte, encontrar aquele dado estruturado que informa esse post, essa página está entregando um artigo, né? Ou um produto, né? Aí no momento que ele já tem essa informação, ele já vem no conteúdo já com o olhar de eu quero rastrear qual é o produto, a descrição do produto, quero rastrear o valor, as variantes, e ele já prepara todo um índice e te joga para a palavra-chave lá dentro, né, do grande banco de dados como produto, certo? E isso auxilia para você chegar ao usuário que dá maior conversão, ou seja, a gente acerta mais no usuário qualificado que possivelmente trará a conversão desejada, seja uma inscrição, seja um clique no WhatsApp, no botão do WhatsApp, seja uma compra. Então, dados estruturados é muito bom e auxilia no processo de otimização. Por fim, como quarta etapa, a gente tem o processo de rastreamento. Então, a gente já passou por indexação, renderização, a otimização e vamos para o rastreamento. A questão do rastreamento são coisas básicas, mas que ao mesmo tempo, quando a gente só foca no conteúdo, a gente se esquece, né? Que é garantir que a URL ela sempre esteja verdadeira na sua versão, que ela não abra em HTTP, que ela não abra na versão alternativa com ou sem www, garanta que não exista redirecionamentos acontecendo para o seu conteúdo. Às vezes a gente pega e otimiza todo um post, né? Todo um produto, uma página, otimizamos, ela já está no ar. Só que os redirecionamentos, as linkagens internas estão para uma antiga URL. E aí a otimização de SEO ela é muito mais lenta, né? Ah, porque eu vou mudar aqui a URL, trocar a palavra-chave, só que as linkagens internas ficaram para o link antigo. E a linkagem interna, quanto mais redirecionamento, menos relevância para o Google. E a gente perde um ponto. Então, a questão dos redirecionamentos, linkagem interna, otimização da URL, ela sempre precisa prestar muita atenção, tá? Status de resposta de servidor, de conteúdo encontrado. Houve um projeto, uma vez que todo ele estava com status 413 e eles tinham muita dificuldade de posicionar status 403, é impedimento de acessar, né? Não pode acessar, não pode ler. Então, coisas básicas, mas que fazem toda a diferença e que quando a gente não tem o conhecimento, a gente pode estar nos cobrando, né? Ai, como assim meu conteúdo não deu certo? Calma, você fez um conteúdo, uma otimização excelente, só que o site precisa de melhorias, né? Canonical. Canonical é algo que dá muito erro e é tão importante quanto a gente conferir todo o conteúdo que vai ao ar, garanta que a Canonical esteja correta. Por fim, conteúdo publicado, garanta que não haja links internos em HTTP, seja a nível de tema, seja a nível de conteúdo, as linkagens que você fez ali dentro do seu conteúdo. Confira se você colocou tudo certinho em HTTPS, senão a gente vai estar informando que a gente está com conteúdo inseguro. Afinal, a gente é todo site em HTTPS e a gente menciona a gente mesmo do nosso site em HTTP. Então, isso impacta negativamente. Ah, é uma coisinha só. Claro, é nota 100, score 100 vai ficar 99, né? Aquele pontinho a menos
aqui e ali acaba impactando de uma maneira geral no domínio. Então, continuando, conhecendo um pouco dessas 4 estruturas de SEO técnico no conteúdo, o que a gente tem de maior informação é o conteúdo. Ele é a ponte dos pilares de SEO. De nada adianta um bom pilar de SEO se o conteúdo não é trabalhado. O conteúdo é a nossa ponte, é a nossa base para que a gente consiga chegar no usuário, tá? Então, com o conteúdo, a gente trabalha a linkagem interna e desenvolve parcerias também para gerar autoridade, que é o link building. A gente trabalha as palavras-chave, né, que é desenvolvido short, long tail, com certeza de que a gente vai conseguir posicionar para aquilo que o usuário está buscando. Não adianta de nada uma URL sem um bom conteúdo, e eu não estou falando de ter no mínimo 200, 400 palavras na página, estou falando de qualidade de conteúdo, que eu sei que muitos profissionais estão aí, e a inteligência artificial com certeza não vai derrubar, né? Bons profissionais, quando a gente começa a entender um pouco de SEO técnico, a gente chega no cliente e o cliente a gente implementa, só que a gente vê que nosso conteúdo que a gente vai lá, otimiza e coloca no ar, não vai avançar e chegar na excelência que a gente deseja por conta de SEO técnico, a gente ganha pontos. E com certeza a gente daí tem indicação e assim a gente cresce, né? E por fim, EAT, né, o nosso algoritmo sempre é um dos mais importantes. A autoridade, enfim, esse é um mundo que eu não domino, mas que eu tenho certeza que você domina. E aí, sem o técnico diário, o conteúdo não vai ser encontrado, será mais um conteúdo no banco de dados dos mecanismos de busca, causando ansiedade para os analistas e os clientes que os contrataram, que tomam chá de quebra-pedra, Rivotril, rezam o santo e vibram para qualquer posicionamento mínimo. Não queremos isso, né? E aí, o que fazer se eu encontro impedimento técnico, né? Tenho um pouco de conhecimento de SEO técnico, começo a analisar e eu vi que realmente existe algum impedimento. Você vai avisar o cliente, o desenvolvedor, o cliente, explore questionamentos. Se você não tem autoridade para explicar o conteúdo, sabe que tem algo de errado, mas não tem autoridade, explore questionamentos como: vi que o trecho da URL está no robots, desconfio que o conteúdo não irá indexar. Identifiquei que a meta-arroba dessa página está como nofollow, isso não é bom. Então, pegue e explore, dê spoilers para que o desenvolvedor ele capte e resolva o problema. Aqui tem vários exemplos que eu trouxe, né? E, por fim, use e abuse da documentação do Google, porque eu lido com desenvolvedores que acreditam em SEO, lido com desenvolvedores que não acreditam em SEO, e por conta disso acabam postergando as otimizações de SEO, principalmente a nível técnico, né? E aí aqui a documentação do Google nos salva, né? O mesmo concorrente que resolveu esse problema e está posicionando melhor, é uma referência para dizer, gente, vamos resolver o SEO técnico desse site? Eu quero que meu conteúdo, quero que minha otimização, ela posicione, né? A gente quer chegar tão bem quanto o concorrente, né? E aí, um convite, se você ainda não aproveitou a promoção de Black Friday, hoje Black Friday, né? O curso de SEO técnico, ele é muito completo, ele é detalhadinho, com vídeos curtos de 5, 10 minutinhos, bem separado, estruturado. A gente está com 250 alunos ativos, né? Temos grupo de WhatsApp, temos vários bônus, inclusive agora na promo de Black Friday tem a gravação de mentoria, que aconteceu recentemente inclusa. E aí, né, quiser ajudar minha meta de conversão de tráfego orgânico, busque por curso de SEO técnico. A princípio, até ontem eu estava posicionando na primeira posição, né, SEO Lead, e aproveitem, gente, porque esse valor é um valor que só vai ficar até hoje. Gostaria muito de aprofundar esse conteúdo, mas eu acabo tendo um pouco de tempo aqui, pouquinho tempo. Eu também quero abrir para perguntas se alguém tiver, mas eu disponibilizei o link dos slides, desses slides aqui, no Bitly, lead com 2Ds, latinas SEO, caso vocês desejem baixar, porque aqui tem muito conteúdo que vocês podem ler e utilizar no dia a dia para vocês, ok? Se tiverem perguntas, estou à vontade para responder, se não, obrigada novamente pela oportunidade. Tá como mudo, Flor. Ahí va.
Desculpa, meu português é muito ruim, então eu, muito obrigada pela palestra. Então, a gente pode encontrar sua apresentação nesse link. Igual vamos a estar compartiendo la presentación a través de Indexadas. ¿Hay preguntas en el chat? ¿O alguien preguntó cuál es su libro? O meu livro é um livro diferente, gente. É o livro Cases de Insucesso. Tá? Ele tem no formato digital e o formato de pré-venda do físico, que vai com um brinde, tá? Mas ele é para mostrar os bugs da vida real que nós encontramos no dia a dia como profissionais de SEO. Vale muito a pena porque ele é para dar risada e para ver que aquele desafio que você passou no cliente é mais natural que você imagina. Muito obrigada, Ligi. Obrigada eu. Gracias a todos los que participaron. Ah, muy bien, siempre con mucho contenido, wow, qué maravillosa. Qué bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, y seguimos con Indexadas. Gracias, Lidi. Tchau, Nos tchau. vemos.